Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Promessas de Esperança. E, como eu sempre peço para você, já vai deixando o seu like, o seu comentário, interage aqui na área dos comentários, deixa o seu pedido de oração, enfim, compartilha muito o link dessa transmissão para que mais pessoas possam se achegar aos conteúdos que são produzidos aqui por todo o time da TV Viva Promessa, tá bom? Deus te abençoe, abração aí para todo mundo. Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: oração para além da oração. Peço que você já fique aí com a sua Bíblia na mão, intercedendo em meu favor, por favor. Deus te guarde e Deus te abençoe. Depois da vinheta, eu volto para refletirmos na palavra de Deus. Com certeza, você já fez uma oração para além da oração. Com certeza, você já experimentou o que seja uma oração que vai além. Se por acaso você está em dúvida, eu vou tentar te ajudar e você vai lembrar. Essas são orações que acontecem quando nós vamos orar e as palavras somem. Quando a gente se ajoelha e a única coisa que a gente produz são lágrimas. A única coisa que a gente produz são sons que não têm lógica, que não têm sílabas, que não têm palavras completas para serem compreendidas. A oração para além da oração, ela muitas vezes acontece num carro. Você está dirigindo, você está indo para uma reunião, você está indo para uma visita, você está indo para um compromisso muito sério, você está indo para um hospital, você está indo para algum destino ou voltando de algum destino que causou em você tanta mágoa e decepção. E você tenta orar no seu carro e não consegue. Você simplesmente chora, você grita, você solta os seus desabafos de desespero. São orações para além da oração. Você pode estar na sua chácara, no seu sítio, e de repente você quer orar, mas não se sente à vontade naquele ambiente, com as visitas, a família, com todo mundo, e você se recolhe, vai lá para o cantinho do quintal, atrás de uma horta, e sozinho, debaixo de uma árvore, sozinha ali, você começa a derramar as suas orações, que de novo, não tem palavras, não tem fonema, não tem lógica, só tem choro. São orações que a gente faz para além da oração. São orações que trituram a gente. São orações que apertam o peito, sufocam a alma. São orações que mexem com o nosso equilíbrio, com a nossa estabilidade emocional e espiritual. Orações para além da oração. Certamente você tem as suas experiências para contar. Certamente você já viveu orações como essas que eu acabei de exemplificar, ou semelhantes a essas que eu falei. A oração para além da oração é uma realidade extremamente presente, é uma realidade que convive com a gente em todas as nossas estradas espirituais, em todas as nossas narrativas, em todos os desdobramentos históricos da nossa vida, de todos os nossos sonhos, os nossos projetos, nas nossas frustrações, nas nossas humilhações, quando somos somente nós, quando somos somente eu, a palavra de Deus, o Deus que eu creio, e parece que ninguém mais vai ouvir. E é nessas orações que a gente vai além da oração. São nessas orações que as nossas lágrimas, elas gritam alto, elas falam poderosamente. Mas a Bíblia
explica alguma coisa a respeito desse tipo de oração. A Bíblia nos dá uma palavra de conforto e de consolo para esse tipo de oração que nós nem sabemos o que oramos. Dá. E se encontra aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, em nome de Jesus, o versículo 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Olha que interessante, eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta. Semelhantemente, o Espírito aqui está com E maiúsculo, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito, E, letra maiúscula, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Feche seus olhos. Santo Deus, glória, honra e louvor sejam dados somente a Ti. Fala conosco, Pai. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Fala conosco na nossa alma, na nossa psique, no nosso intelecto. Fala conosco quando oramos além das orações. Nos orienta. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Olha só, quando é que isso exatamente acontece? Quando que entra em cena exatamente esse tipo de oração que vai além das orações? O início do versículo explica para mim e para você. Paulo ele começa dizendo, semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Quando nós estamos fracos. E quantas coisas tem provocado estafa mental, estafa emocional, estafa organizacional, estafa ministerial, estafa conjugal, estafa nas amizades, nos afetos. Quantos relacionamentos, quantas coisas têm provocado cansaço na gente. E quando nós estamos estafados, quando nós declaramos o nosso cansaço, quando nós declinamos do ânimo, da coragem, da ousadia, daquela fé viva, daquela fé forte, quando nós abrimos mãos e já não sentimos os nossos músculos espirituais com vigor, com força. São nesses momentos que nós vamos nos cansando e o cansaço produz em nós fraqueza. Fraqueza debilita a nossa alma. Fraqueza nos coloca no pó. Fraqueza nos leva para aqueles campos onde as opções e as saídas são apenas opções de desistência, de desistir, de abandonar, de deixar para lá, de, isso não é para mim, eu entrei numa batalha que eu não tenho a menor chance de ganhar. Portanto, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que mora em nós, habita em nós. Essa é uma afirmação paulina, essa é uma afirmação do grande apóstolo, do apóstolo dos gentios. Ora, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Portanto, vocês vão pegar o templo do Espírito Santo e vão permitir que meretrizes baguncem esse templo? Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre isso, ele está fazendo todo um diálogo e uma comparação e fazendo comparações com toda a prostituição cultural que acontecia naquela cidade. Então Paulo está dizendo que Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas agora ele habita no seu coração.
Ele diz que nós somos templos do Espírito. Portanto, o Espírito Santo vem fazer morada. Se você pega essa ideia da teologia de Paulo e junta com esse texto de Romanos, é tremendo. Ele está dizendo que nas nossas fraquezas, o Espírito vem. O Espírito, ele entra em cena nas nossas fraquezas. Portanto, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu vou para o altar da oração, seja ele o altar que eu tiver definido, lá na minha casa, eu sei qual é o cantinho que eu gosto de orar, eu sei onde está o altar da oração, eu sei onde é que eu gosto de me retirar para fazer a minha oração, eu sei quais são os lugares, os metros quadrados que eu fico junto da minha esposa, de joelhos, eu e Regina, orando ao Senhor. Eu sei. Eu sei os lugares onde eu tenho escolhido, onde eu me sinto bem na presença do Pai. Eu sei. O que Paulo está dizendo aos romanos é, você vai orar. E aí eu vou orar, mas o cansaço, a humilhação, o esmagamento histórico no momento atual da minha vida é tão grande que eu dobro os joelhos e não sai nenhuma palavra. É onde ele diz que nesse momento que eu começo a chorar, o Espírito intercede por mim, o Espírito entra em cena. E aí quando o Espírito entra em cena, ele entra em cena produzindo sons indizíveis, ele entra em cena produzindo gemidos, sabe? Isso é oração para além da oração. Você começa a orar e você começa a gemer, você começa a clamar, você começa a suplicar, você chora, você geme, você solta os seus ais. O Espírito está junto nesse momento. E quando você geme, quando você chora, o Espírito está falando, ainda que você não esteja entendendo e compreendendo, porque Ele está junto. Porque nesse momento está acontecendo na sua vida uma oração para além da oração. Para você entender a profundidade disso, nessa mesma carta, no capítulo 2, o versículo 16, ele diz assim: no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Esse texto, ele está dizendo que vai ter um dia de julgamento, tem um tribunal. Portanto, se Deus, através de Cristo, vai julgar, significa que Deus sabe de todas as coisas. Você não pode julgar alguém sem ter as informações. Você não pode sair julgando pessoas, definindo sentenças, sem ouvir as duas partes, no mínimo, porque às vezes tem muitas partes para serem ouvidas. Você não pode julgar sem provas, você não pode fazer isso. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem algo que aconteceu. Agora, este juiz é justo. Jesus Cristo, o Pai, Deus soberano, o Espírito Santo, a Trindade, essa composição é absolutamente justa. Por quê? Porque lê pensamentos, sabe o que vai no coração. Então, a ideia da oração que vai além da oração significa que o Espírito Santo entra em cena porque ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo entra em cena com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo entra em cena consolando, abraçando, enxugando e compreendendo as minhas lágrimas, porque ele sabe tudo que eu estou sofrendo. Ele sabe o que eu errei, ele sabe o que eu acertei, ele sabe o caminho certo que eu andei, ele sabe dos desvios que eu fiz na minha vida. Ele sabe. Eu não consigo esconder dele. Ele sabe de todas as coisas. Ele caminha com a gente em todos os caminhos. E os caminhos que não o agradam, ele sabe. Ele sabe e ele pode me trazer de volta. Portanto, ele nas minhas fraquezas, e quando eu vou orar nas minhas fraquezas, ele produz em mim orações que vão além da oração.
Então esse justo juiz, ele não vai me julgar só naquele dia, mas durante a minha caminhada nessa terra, nesse mundo, baseado no texto sagrado. Ele vai me conduzindo, ele vai me abençoando, ele vai me ajudando, ele vai me dando chances, ele vai me erguendo cada vez que eu caio, ele vai agindo com graça, ele vai agindo com amor. Quando eu preciso de castigo, ele também me castiga, ele me exorta, ele me corrige. Ele me coloca muitas vezes num deserto, ele me coloca muitas vezes no fogo, ele me coloca em provações, mas ele me ajuda, ele me ama, ele me levanta, ele me purifica, ele me faz andar. E são períodos da minha vida de fraquezas, porque o Espírito intercede nas nossas fraquezas. Mas o legal de tudo isso é que neste relacionamento a gente fica conhecendo mais um título do nosso Deus. No Velho Testamento, essencialmente, Deus é Yahvé. Deus é apresentado através desse tetragrama sagrado, dessas consoantes do hebraico que são impronunciáveis e que a tentativa que nós temos é essa, Yahvé. No Velho Testamento, você vai ter mais de 80 nomes que se referem a Deus, nomes compostos. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que ama, que perdoa, é o nosso general. Ele tem muitos títulos e muitos nomes no Velho Testamento. Chega no Novo Testamento, você vai encontrar também muitos títulos que se referem a Cristo. Aí aqui, em Romanos, a gente conhece um novo título. E a gente conhece esse novo título no versículo 27. Depois que ele fala tudo isso, que o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos, no 27 ele diz assim: e aquele que perscruta os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. Aqui a gente vê a Trindade atuando nesse versículo. Jesus aqui recebe o título de perscrutador de corações, é um novo título. E ele diz, olha, aquele que perscruta os corações sabe a intenção do Espírito, e com caixa alta, com letra maiúscula. Porque ele faz intercessão, ele agora o Espírito, ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. A Trindade está aqui. Olha que coisa linda. Aquele que perscruta. Perscruta é a palavra que mais se aproxima do texto grego aqui. Algumas Bíblias examina, outras traduções têm outras palavras, mas é aquele que perscruta os corações. A palavra perscrutar, a sua raiz sugere uma pessoa que pega uma tocha e entra num lugar escuro à procura de coisas. Isto é significativo. O perscrutador de corações sabe que nas minhas fraquezas eu estou num lugar escuro. Sabe que de alguma forma as minhas fraquezas, os meus pecados colocaram o meu coração numa condição escura. Então, ele vem com a sua tocha, e a sua tocha é luz. Ele vai entrando, ele vai iluminando, e ele vai encontrando coisas no meu coração. Ele encontra coisas que muitas vezes nem eu sei identificar, não sei compreender, não sei resolver, não sei analisar, não sei diagnosticar, não sei que caminho tomar, sabe? Aqueles momentos de profundas dúvidas que você enfrenta. Você sente coisas, você opina, você acha que o certo é A, de repente você passa a achar que o certo é B, que não, é a opção C, a opção D, e você fica numa angústia, você fala com pessoas, você pede conselhos, você abre Bíblia, você ora, e parece que a resposta nunca chega, parece que a certeza nunca chega. Mas Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. E por que Ele faz isso? Porque é o perscrutador de corações.
ele perscruta, porque ele sabe a intenção do Espírito, que é abençoar segundo a soberana vontade de Deus. Isso é tremendo. Então existem momentos na minha vida que a minha fraqueza é tão grande que eu não vou conseguir sozinho, de forma inteligente, pacífica, resolver a questão, porque a minha fraqueza me engana, a minha fraqueza me afoga. Mas aí o perscrutador de corações, ele invade com a sua luz e ele vai procurando coisas, e ele vai achando coisas, e ele vai sarando, ele vai curando, ele vai tirando o que não presta, ele vai empurrando, ele vai limpando, até que ele chega num ponto. Porque o perscrutador vai ali na ferida, o perscrutador ele vai fundo nessa câmara escura, ele não tem medo, ele é um perscrutador, ele é um explorador. E ele vai até que ele encontra exatamente este ponto da oração, para além da oração. É quando ele encontra o som do gemido, o som das lágrimas. E nesse momento o que ele faz? Ele me coloca no colo dele. Ele te coloca no colo dele. Ele nos abraça, ele nos protege, ele nos abençoa. E aí, nessa hora, é o momento que a gente consegue entender o que Paulo vai desenvolver aqui nesse texto. É nessa hora e é nesse contexto que a gente recebe esse texto que é tão maravilhoso e que nos abençoa, e somos premiados com o versículo 31. É nessa sequência que Paulo vai dizer: o que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a palavra de força, de conforto e de consolo que Paulo está levando. Olha, vocês estão clamando e orando com gemidos inexprimíveis que vocês nem entendem. Vocês estão orando para além da oração. Então Paulo vai dizer para confortar a igreja de Roma: que diremos à vista destas coisas, à vista de tanta perseguição, à vista de tanto pecado, à vista de tanta fraqueza? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ênfase de Paulo nesta pergunta e nesse texto não é em quem é contra nós, mas a ênfase de Paulo é em Deus que é por nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O que ele está dizendo é: não importa o volume, o poder, o tamanho dos seus inimigos, eles não podem vencer o Deus que é por você, o Deus que é por nós. Bom, a partir daí, Paulo desenvolve nesse texto algumas perguntas retóricas. E aí ele vem fazendo perguntas incríveis para conduzir a gente a um grande final. Olha o que ele vai dizer aqui: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Eu estou no versículo 32. Olha a sequência: quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Percebe? Paulo ele coloca tudo aqui. Ele coloca todas as situações. Angústia, tristeza, humilhação, nudez, pobreza, falência, vergonha, nada vai nos separar.
E aí ele apela e coloca poderes espirituais, anjos, demônios, altura, profundidade. Nada, nada e ninguém nos separará do amor de Cristo. Nada, nada. A gente está ligado a esse amor perfeito. Deus é amor. E nós não seremos separados do amor de Deus, que está contido em Cristo, nosso Senhor. Eu destaco aqui para a gente exatamente o versículo 37, porque nós somos mais do que vencedores. A oração para além da oração, ela nos coloca nessa condição. E você já reparou, quando nós estamos em orações para além da oração, são momentos de tragédia, são momentos de desespero na nossa vida, são momentos que tudo parece apontar para uma eminente derrota. E aí Paulo pega e coloca essa frase no meio do caos, no meio das coisas que estão aparentemente dando tudo errado e nos colocando uma convicta certeza de que não tem mais jeito. Aí ele vem e solta essa bênção poderosa no versículo 37. Em tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para a gente concluir, eu vou tentar exemplificar para você essa coisa de somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Imagina que eu, pastor Ed, entro num octógono para lutar com um campeão de UFC. Imagina que eu aceitei, com esse meu preparo atlético, que não tem a menor chance. Eu não vou citar nome de nenhum campeão, porque não precisa. Qualquer juvenil de UFC ganha de mim. Mas eu entrei. E eu entrei porque a associação do UFC, que eu não sei o nome, resolveu fazer uma luta promocional, e essa luta promocional seria um pastor contra um lutador de UFC, para ver quem ganha. E eu aceitei. É uma luta promocional que vai gerar muita audiência, muita notícia. Nós vamos ter uma mídia ridicularizando o pastor. Tá vendo? O Deus do pastor não ajudou. Aquelas manchetes que a gente já consegue imaginar, não precisa ser muito inteligente para imaginar quais seriam. Mas atenção, o campeão da luta recebe um prêmio de 10 milhões de dólares. O perdedor recebe 1 milhão de dólares. Você já começou a ficar interessado em participar dessa luta. E eu estou precisando desse milhão. Eu preciso dessa grana. Então eu aceito. Eu preencho os requisitos para participar da luta e vou, e chega o dia da luta. Eu entro, a arena está lotada, todo mundo assistindo, a imprensa está lá. Aí eu entro para a luta e começo. Não dá 10 segundos, não dá 10 segundos. O lutador de UFC, ele chega em mim e dá um soco só. A rapidez é tão grande, eu não consigo me esquivar, eu não consigo me defender. Ele dá o soco e eu caio. Acabou a luta. Nocaute. Ele é ovacionado, o pessoal me vaia, aí eu me levanto, eu me refaço e eu pego o meu prêmio de 1 milhão de dólares. Então deixa eu te contar quem é que foi mais que vencedor nessa história. Sabe quem foi? A Regina, minha esposa. Por quê? Porque ela não entrou no ringue. Quem entrou fui eu. A Regina não fez o menor esforço, ela não levou o soco, ela não correu o risco de levar um soco e morrer. Mas ela vai usufruir do prêmio junto comigo e ela vai receber o prêmio sem fazer nada. É isso que Paulo está dizendo aos romanos. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Foi Ele que subiu na cruz. Foi Ele que enfrentou uma batalha mortal para aniquilar com o pecado. Foi Ele que detonou o inferno. Eu não fiz nada. Eu só recebo da sua graça e da sua misericórdia. Eu só recebo o seu conforto a cada oração, para além da oração que eu experimento na minha vida. Que o Espírito Santo conforte, console e abençoe você em todas as suas orações. Amém.
Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém, glória a Deus. Que legal a gente passar esse tempo refletindo na palavra. Que bom sermos edificados na palavra e estarmos juntos aqui. Agora é hora de orar. Eu não sei, mas pode ser que aí na sua casa, aí no seu carro, aí onde você está, você esteja vivendo momentos de orações para além da oração. Continue crendo, continue confiando nas respostas que o Espírito Santo dá, nas respostas que Jesus provê, nas respostas que o Pai derrama sobre a vida de todos os seus filhos. Fecha os olhos e ora comigo. Santo e poderoso Deus, glorificado e exaltado é o teu nome, Pai. Tu és digno da nossa adoração e do nosso louvor. Obrigado, Deus, porque em todas as nossas orações, naqueles momentos de choro, naqueles momentos de angústia, Tu tens nos confortado, tens nos consolado, tens nos dado a paz. Abençoa teu povo, abençoa os teus filhos, Pai. Responde o nosso clamor, olha pelas demandas e necessidades das famílias, das igrejas, de cada servo. Olha por cada pedido de oração que foi colocado aqui nesta live. Em nome de Jesus, segundo o teu poder, segundo o teu tempo, segundo a tua vontade, abençoa e atende cada um. Continua conosco, Deus. Abençoe a nossa caminhada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Abração e até semana que vem.